Engie Brasil é uma oportunidade nesses preços? É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar o que o mercado espera para a Engie até 2028, meu preço teto projetado e o retorno total esperado no investimento de Engie Brasil. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, vamos falar sobre o segmento de atuação da Engie. A Engie é uma empresa de energia elétrica que está focada principalmente na parte de geração de energia elétrica, onde ela produz principalmente energia renovável, por meio de hidrelétricas, energia eólica e energia solar. Ela também atua na parte de transmissão, mas é por volta ali de 16 a 20% do resultado da empresa, e transporte de gás, que é uma pequena fatia do resultado da empresa. Mais de 80% do resultado da empresa está na parte de geração de energia. E aqui vocês podem ver o portfólio completo de atuação da Engie Brasil, onde eles estão praticamente em todos os estados do nosso país, principalmente em relação a hidrelétricas e transmissão de energia. E aqui vocês conseguem ver o longo histórico de expansão da geração de energia elétrica da Engie Brasil, onde eles mostram que desde 1998 eles cresceram em 187% a sua geração de energia. Quando olhamos para a distribuição da capacidade instalada própria dela por fonte, 24% da parte eólica, 66% de hidrelétricas e 9% de energia solar. Um dos problemas atuais do setor de geração de energia elétrica são as restrições, principalmente em relação à parte eólica e à parte solar de geração, porque a rede nacional de transmissão de energia não está suportando tanta energia adicional assim de todas essas geradoras. Então, os órgãos reguladores, principalmente a ANEEL, limitam quantidade de geração para essas geradoras. Vocês podem ver que em relação ao Sistema Integrado Nacional, a ENGIE no primeiro TRI de 26 teve essas restrições na faixa de 17% ao total, foi 17% na parte eólica e 17% na solar, enquanto o Sistema Integrado Nacional ficou em 15% na parte eólica e 19% na parte solar. Essas restrições vêm causando efeitos negativos no curto prazo no balanço das geradoras, principalmente como a Engie Brasil e a Axe Energia. Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal, que eu estou devendo esse vídeo para vocês, sobre a Axe Energia. Eu estou terminando de fazer a minha análise sobre a empresa. Leve algum tempo, breve vocês terão esse vídeo aqui no canal. Mas essas restrições são um grande problema aqui no curto prazo para principalmente a Engie Brasil. E vocês podem ver esses dados aqui do BTG Pactual, onde eles pegaram as restrições da parte de geração eólica. Vou olhar mais a eólica, por conta que vocês viram que é praticamente mais de 25% ali da geração da Engie. Então vocês podem ver que no mês de maio, essa parte de restrições ficaram em média de 17%. Em abril e maio fechou em 15,7 a 20% de restrições. Então o balanço da Engie ainda segue pressionado, principalmente pela sua grande parte eólica, que está tendo restrições e ela não consegue ter essa total capacidade de geração. Ela tem a capacidade, mas ela não consegue escoar essa energia pela rede. E aí, quando olhamos aqui para a evolução do EBITDA da Engie, cresceu seu EBITDA em 10% nesse período, e grande parte foi por conta da melhora do operacional da empresa. 80% do resultado da Engie veio da parte de geração e trading de energia, 14% da parte de transmissão, os outros 6% da parte de equivalência patrimonial na sua participação em relação à TAG, que é o transporte de gás natural. E quando olhamos para o lucro líquido, como a Engie Brasil vem investindo bastante nos últimos anos, eles estão com um endividamento relativamente alto para o patamar histórico da Engie, e vocês podem ver que o resultado financeiro nesse período foi bastante substancial para amassar muito esse resultado. 204 milhões em resultado financeiro negativo devido à alta alavancagem, mesmo com o aumento do EBITDA ajustado. Então, basicamente, esse endividamento elevado corroeu todo esse adicional que ela ganhou na parte operacional dela. Então, esse alto endividamento continua batendo nos resultados de grande parte das elétricas, e aqui na parte da Engie ainda tem aquele adicional que eu comentei com vocês de restrições no momento atual. Então ela está passando por um forte ciclo de investimentos, tem esse problema na parte de eólica e solar em relação a restrições, então isso faz com que o EBITDA não cresça tanto quanto deveria, e também o resultado financeiro
puxa o lucro líquido ajustado para baixo. Então foi uma queda de 4% no lucro líquido ajustado, se olharmos em relação ao primeiro tri de 2025. E vocês podem ver o forte plano de investimentos que a Engie vem fazendo nos últimos anos, e 2024 foi o maior ano de investimentos da história da Engie, e desses investimentos a própria diretoria já destaca que não geraram adicional de EBITDA ainda, o que deve acontecer lá para 2028 a 2029. E vocês podem ver que para 2026, a Engie já destaca que eles vão reduzir bastante os investimentos. Isso aqui vai ajudar principalmente ela a controlar um pouco mais o seu endividamento para os próximos anos. E vocês podem ver todos os investimentos que ela vem fazendo, os projetos de construção em relação à transmissão de energia, que vão adicionar bastante RAP na Engie, por volta de quase 600 milhões para 2029, que é o esperado. Também tem essa parte de geração e também tem outros projetos eólicos e solar para os próximos anos. E com isso, a Engie está tentando equilibrar o seu endividamento com um payout um pouco mais abaixo do que ela veio fazendo nos últimos anos, por conta desse forte crescimento do endividamento da empresa. Vocês podem ver que ela saiu de uma dívida de 20 bilhões em 2023 para mais de 31 bilhões em 2026. Então esse forte endividamento fez com que a dívida líquida sobre EBITDA da empresa saísse de 2,1 vezes para 3,2 vezes. E aqui vocês podem ver o cronograma de amortização dessas dívidas, onde a maior parte da dívida no curto prazo vai ser para esse ano de 2026, por isso que dá para entender aquela redução dos investimentos nesse ano de 2026. Depois a dívida está bastante alongada ali para os próximos anos. E vocês podem ver que a composição da dívida, 53% está atrelada à inflação e 40% do restante da dívida é em relação ao CDI. Com esses altos investimentos e aumento do endividamento, a Engie Brasil reduziu fortemente o seu payout. Vocês podem ver que, em geral, ela mantinha um payout na faixa de 100% há bastante tempo, e nos últimos 3 anos eles reduziram o payout para a faixa de 55% do seu lucro líquido. A própria empresa já destaca que deve continuar para esse ano de 2026. Aí eles não falaram nada ainda sobre 2027, mas eu acredito que deve ficar nessa faixa também para 2027, até eles concluírem todo esse ciclo de fortes investimentos. E vocês podem ver, referentes ao dividend yield no 100% do payout da Engie, que mesmo ela pagando 100% do seu lucro líquido em dividendos, ela não tinha um dividend yield tão elevado, porque em geral o mercado precificava ela a múltiplos muito altos, na minha opinião. E vocês vão ver mais a seguir no vídeo, onde eu vou mostrar esse histórico. E vocês podem ver que, em geral, a Datacom da Engie fica ali para maio e agosto, e algumas vezes eles pagam um pequeno JCP para dezembro. Então, provavelmente a próxima Datacom que vamos ter para o dividendo de Engie deve ser ali na metade de agosto. E o que o mercado espera para a Engie para 2026 a 2028. Em relação a 2026, que eles acreditam num forte crescimento dos resultados, e na faixa de 24% de crescimento, lucro projetado na faixa de 3,5 bilhões, o lucro por ação ficaria em 3,10. Com isso, nós temos no 55% de payout um dividendo bem baixo de 5%. Obviamente por conta da precificação atual da empresa. Hoje ela está negociada a 15 vezes lucro. Se projetarmos esse real crescimento de lucratividade, vocês podem ver que o PL projetado fica na faixa de 11 vezes lucro. Na minha visão, é um PL até barato para o histórico da Engie, mas vamos lembrar que o endividamento da Engie nunca esteve tão alto, e mais ao decorrer do vídeo eu vou mostrar esse longo histórico de endividamento da Engie. E vocês podem ver aqui para 2027 que o mercado espera um leve crescimento da lucratividade, principalmente por conta ali do aumento dos investimentos em 2027 e esse alto perfil de dívida. Então o mercado já projeta que o resultado financeiro deve ser também ruim lá para 2027. Então, o lucro por ação de 3,16 e tirando 55% de payout, nós temos um dividendo por ação de 1,74, 5% de yield, um PL na faixa de 10,8. E quando olhamos para 2028, o mercado estima um crescimento de 26% na lucratividade, e quando olhamos para o lucro por ação de 2028, 3,99, tirando 55% de payout, nós temos 2,19 por ação, o que nos dá 6,4% de dividend yield, e o PL estaria realmente bem amassado olhando para 2028.
Hoje eu acredito que a Engie está bem precificada, vocês vão ver a seguir no vídeo que tem várias coisas que mostram isso. Eu esperaria correções maiores aqui na companhia, mas ao decorrer do vídeo eu mostro os motivos. Vocês podem ver aqui em relação ao histórico da Engie, em relação ao seu valor de firma dividido pelo EBITDA, onde ela basicamente está aqui nas médias históricas do seu EV/EBITDA, principalmente por conta do elevado endividamento atual, que faz com que o EBITDA fique mais sufocado no curto prazo. E você pode ver que ali na janela de 2022 a 2024, realmente a Engie estava barato por esse indicador. E quando olhamos para o PL dos últimos 20 anos, em geral a Engie sempre foi cotada acima de 14 vezes lucro, grande parte das vezes ela estava aqui na faixa de 16 vezes lucro. Eu pessoalmente acho extremamente caro para uma empresa de geração de energia que, em geral, tem um crescimento ali aceitável de lucratividade, mas não é todo esse crescimento para ser negociado a 16 vezes lucro. Obviamente, se projetarmos, como vocês viram, ela cairia para 2028 somente, para a faixa de 9 vezes lucro aproximadamente, se ela realmente entregar aquele crescimento. Aí sim ela estaria bem barata olhando para 2028. Então, qual é a minha visão aqui? Eu esperaria o mercado bater um pouco mais na Engie, aí pode fazer sentido você montar posições tendo uma visão de mais longo prazo. E quando olhamos para a dívida líquida sobre EBITDA da Engie nos últimos 25 anos, vocês podem ver que esse indicador está nos patamares bem elevados em relação ao histórico da Engie, e a última vez que esteve tão alto foi lá em 2003 e em 2000, onde ela tinha um alto endividamento. E lembrando que nessa época também nós tínhamos taxas de juros extremamente elevadas que faziam com que esse resultado financeiro ficasse bem fraco ali por conta das elevadas taxas de juros. Mas no momento atual é o maior patamar de endividamento da companhia, então por isso que eu falo que esse PL atual da Engie, na minha visão, é um pouco mais elevado do que deveria ser. E principalmente quando olhamos para a parte do retorno sobre patrimônio líquido. Tudo bem que a Engie, nos períodos passados, ela entregava mais de 30% de ROI, mas vamos lembrar que essa janela ela tinha um endividamento aqui na faixa de 2 a 2,5 vezes. Então não era um endividamento tão elevado quanto o patamar atual e ela conseguia entregar esse alto retorno sobre patrimônio líquido com um crescimento forte de lucratividade. E no momento atual ela fica aqui com ROI na faixa de 20%. Na minha visão, isso exigiria o mercado jogar ela para uns múltiplos um pouco menores, mas não é o que vem acontecendo, por isso que eu falo que se realmente a Engie apanhar um pouco mais, pode ser que sim, que faça sentido para uma carteira de dividendos, olhando para uma janela de mais longo prazo. E quando olhamos aqui para o fluxo de caixa livre yield da Engie, que seria basicamente o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, que sobra de caixa fica na faixa de 7%. Então é por isso que a Engie mantém esse payout de 55%, que ela paga ali os 5% de yield aproximadamente e o restante fica para quitar a dívida e outras obrigações. E você pode ver até em relação a esse indicador, por isso que ela nunca pagou muito mais de 10% de yield, porque em geral ela teve múltiplos bastante elevados, é por isso que vocês podem ver que a Engie nunca pagou dividendos acima de 10% de dividend yield, sempre foi abaixo, principalmente pelo alto múltiplo que o mercado entregava para a companhia. E esse alto múltiplo é bem parecido com aquela época de 2016, e eu já fiz isso aqui em outros vídeos, onde vocês podem ver o retorno total dos últimos 10 anos da Engie, que não foi lá essas coisas. A Engie teve um retorno total na faixa de 200% nessa janela de 10 anos, o que nos deu 11,7 de retorno anual médio nesses últimos 10 anos. Isso é mais explicado principalmente pelo elevado múltiplo. Quem comprou lá em 2016 comprou por basicamente esses 16 vezes de PL, que é basicamente o PL atual da Engie. Quem comprou em PLs mais amassados aqui da Engie provavelmente vai ter um retorno muito melhor olhando para o longo prazo. Por isso que esse papo aí de preço não importa, é só ladainha de coach, não caiam nesse papo. Você tem o mercado de ações para usar dele e comprar quando as empresas estão realmente baratas e não só falar que preço não importa, porque senão você não vai ter uma rentabilidade aceitável na sua carteira. Em relação ao meu preço teto de dividendos, vocês podem ver que a Engie vai ficar naquela faixa de 5% de dividend yield para 2026 e 2027 nessas cotações de R$ 34. Quando olhamos o PL vai ficar realmente nessa faixa de 11 a 10 vezes e meia para
2026 e 2027. E meu preço teto, na minha opinião, fica na faixa de R$ 30, 12% de mais segurança negativa. Então eu não vejo desconto aqui na Engie. Obviamente que é uma excelente empresa, entrega resultados, mas o mercado sempre coloca múltiplos muito elevados na Engie. Se o mercado continuar cotando uma empresa de geração a 16 vezes lucro, sendo que ela nem está conseguindo crescer de forma muito acelerada, o retorno do acionista não será muito bom, olhando para janelas mais longas. Esse meu preço teto é bem justificado em relação ao preço justo pelo modelo de Gordon. Vocês podem ver a fórmula aqui. E eu estimei uma taxa de crescimento de 9%, que é uma taxa relativamente bem alta, considerando aqui o setor de energia elétrica. Olhando um dividendo lá de 2027 de 1,78 e um custo de capital de 15% ou IPCA mais 8,4% aproximadamente, então é bem menor do que o dos outros vídeos que eu mostrei para vocês. Vocês podem ver que o preço justo pelo modelo de Gordon fica de R$ 29,69. Então, se eu colocasse 16% igual eu faço em outros vídeos, isso aqui ia chegar ali nos R$ 24, porque ela realmente não entrega tanto crescimento pelo o que o mercado coloca ela de múltiplos no momento atual. Vocês podem ver que isso aqui é um prêmio de risco de nem 1% em relação aos títulos públicos de 10 anos. Preço justo que tem 12% de margem de segurança negativa quando olhamos para a Engie nos preços atuais. Eu, pessoalmente, esperaria que o mercado batesse na Engie, jogasse ela ali sem projetar lucratividade, para a faixa ali de 12 vezes, 11 vezes lucro aproximadamente. E é o patamar de hoje de 15 a 16, na minha visão, é um patamar muito fora da realidade para o mercado brasileiro, que você tem muito mais oportunidades em outras empresas. Principalmente, igual eu sempre destaco aqui, a CEMIG entrega mais, a CPFL Energia entrega mais resultados, então tem várias outras empresas premium do setor, obviamente que não são somente geração, que também entregam um retorno bem mais atrativo, um dividendo maior, tem múltiplos bem menos esticados quando comparamos com a Engie. E em relação ao retorno total esperado, vocês podem ver que a Engie hoje, nos preços de R$ 34, quando multiplicamos o dividendo por essa taxa de crescimento, 14,5 a 14,7 de retorno total nominal e retirando 6% de inflação, nós temos um IPCA mais 8% aproximadamente. Quase nada de prêmio de risco em relação à renda fixa. Então, na minha visão, seria até melhor você comprar uma renda fixa de longo prazo. Obviamente que ela vai entregar projetos, vai entregar aumento de EBITDA, entregar aumento de lucratividade. Mas como eu destaquei em todo esse vídeo, eu ainda considero múltiplos elevados em relação à Engie. Tem outras empresas que entregam mais. Então, na minha visão, eu não gosto dessa precificação de Engie. Eu esperaria mais para o mercado bater nas cotações da empresa. E quando olhamos para a parte gráfica aqui, você consegue ver que a Engie, em geral, fica muito tempo de lado, principalmente por conta desse alto payout da companhia. O mercado deixa as cotações de lado da empresa, porque ela não está crescendo de forma tão acelerada assim, então não tem motivos no mercado subir as cotações de forma acelerada. Vocês podem ver que o mesmo aconteceu agora na janela de 2020 até agora 2026, onde recentemente ela rompeu esse canal lateral que eu mostrei aqui para vocês. Eu posso até colocar aqui essa faixa do canal, onde ela novamente está tentando romper esse canal aqui para cima. Existe sim grandes chances da Engie começar a ser cotada a preços maiores, mas na minha visão vai ficar mais caro ainda. Se agora já está caro, até projetando ali a lucratividade da Engie, imagina se as cotações subirem ainda mais. Eu torceria para que o mercado jogasse a Engie aqui para o fundo canal novamente na faixa dos 26 a 27 reais, que aqui na minha visão ela começaria a ficar bastante atrativa quando olhamos para uma janela ali de 2028 a 2029, podemos ter sim o aumento da lucratividade e o aumento do payout devido à redução do endividamento, por conta da redução dos investimentos nos próximos anos. Então eu torceria para a Engie ser jogada aqui para a faixa de R$ 27 aproximadamente. É isso, pessoal, um vídeo bem completo aqui sobre Engie, e como eu destaquei nesse vídeo, é uma excelente empresa, mas não está num excelente preço. Eu gosto de Engie, eu sempre analisei essa empresa, mas em geral ela sempre está cara. Obviamente, ela entrega crescimento de resultado? Entrega. Entrega dividendo? Entrega. Mas podem ver que numa janela dos últimos 10 anos, ela teve um retorno aquém do que você poderia esperar para o investimento em renda variável. Então, teria outras empresas que entregariam resultados melhores que a Engie,
por múltiplos muito menores. Então, na minha visão, o mercado precifica até demais aqui a empresa e eu torceria para o mercado bater mais nas cotações da empresa. Obviamente que não tem como saber se isso vai acontecer, mas quem sabe o mercado bate mais nas cotações da empresa, ali para a faixa dos R$ 26, R$ 27, como eu destaquei nesse vídeo. Aí sim, na minha visão, pode fazer sentido o investimento em Engie Brasil. Hoje, eu pessoalmente fico longe, gosto da empresa, mas tem coisa mais barata no mercado. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou se você vem comprando o Engie nos preços atuais. Comenta também se você vendeu, o que você vem fazendo em relação às elétricas. Pode comentar outra elétrica que você vem comprando ou que você gostaria de ver aqui no canal. Deixa o seu comentário. Se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.